Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Eire Bíblia, aqui quem fala é o Pastor Félix e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre endividamento, livrando-se do cativeiro das dívidas. Primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para você ficar informado dos próximos vídeos que virão e eu tenho certeza que será luz para suas finanças. E lembre-se, quando algo é bom para a gente tem que compartilhar com os nossos amigos. Então encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos ser resposta de oração na vida de outras pessoas, tá bom? Pessoal, então recados dados, vamos para o nosso vídeo. Hoje eu estou iniciando aqui uma série de vídeos falando sobre endividamento. Bom, lá no nosso podcast no Spotify, eu fiz uma série de episódios, foram 5 episódios, que também está gravado lá. E eu estou regravando aqui no YouTube, então depois dá uma passadinha lá. Ouve o nosso podcast. Eu vou estar regravando aqui. É óbvio, nós vamos seguir o mesmo roteiro, mas provavelmente algumas coisas acabam sendo acrescentadas porque a palavra de Deus se renova, tá bom? Então antes da gente falar sobre endividamento, eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante da tua presença neste momento para apresentar esse vídeo e o conteúdo que será gerado aqui. Que seja uma resposta de oração para essa pessoa que está presa no cativeiro das dívidas e que nós possamos ver a luz do Senhor brilhar sobre as finanças de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal. O tema desse vídeo aqui, vou pegar minha colinha, é identificando as raízes do endividamento. Saiu o relatório agora do Serasa, de janeiro de 2024, e hoje nós temos aí 72 milhões de pessoas endividadas. Então é muita gente. Então o propósito dessa sequência de vídeos é justamente nós termos resposta na vida daquelas pessoas que estão presas no cativeiro das dívidas. E por que eu chamo de cativeiro das dívidas? Só quem está passando ou já passou por um processo de endividamento sabe que é um cativeiro. Você tem privações, você não vive bem, você não dorme bem, você não descansa bem. Depois pesquisa aí no Google a imagem de um cativeiro e você vai entender o que eu estou dizendo. Então hoje, nesse vídeo, nós vamos identificar as raízes do endividamento, né? O endividamento ele é o fruto. As raízes é onde nós vamos buscar o porquê que você está vivendo nesse ciclo, tá bom? Por que vira e mexe você paga uma dívida, contrai outra, já está anos aí com o nome sujo na SPC e Serasa e por aí vai, beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu vou só jogar essa tela aqui do lado. Estou olhando aqui para o monitor de retorno, tá bom, pessoal? Então, vira e mexe eu vou ter que olhar aqui para ver se está tudo ok com áudio, para não atrapalhar a nossa gravação. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui é assim mesmo, tá bom? Ao vivão. Não é ao vivo, mas aqui é no bora lá que vai dar certo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhei. Vamos lá, pessoal. Esse é o tema do nosso vídeo, tá? Identificando as raízes do endividamento. E no final eu vou te dar 3 dicas práticas para você aplicar sobre as suas finanças. Lembrando, pessoal, que preste atenção, ó. Se tudo que você vê nesse vídeo você não aplicar, não espere mudanças na sua vida, tá bom? A Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. Não adianta eu ter fé para sair das dívidas se eu não tenho fé para me mover, para aplicar aquilo que está sendo ensinado. Então, se você não puder fazer as anotações, tá bom? Tira um print da tela para depois você colocar essas 3 dicas de aplicação na sua vida, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. Vamos lá, primeiro nós vamos seguir uma base bíblica, tá bom? Então, quando você estiver acompanhando aqui essa série de mensagens, é muito importante que você tenha papel e caneta em mãos para anotar os direcionamentos sobre a sua vida, das 3 dicas práticas e também a sua Bíblia para você caminhar junto comigo. Referência de hoje, Provérbios capítulo 22, versículo de número 7. Muito conhecido, e a Bíblia vai dizer assim, ó: o rico, ele domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos entender, preste atenção. Espirrei. Primeira coisa que nós precisamos entender, a Bíblia começa dizendo assim, ó, eu grifei algumas palavras em vermelho para que você pegue a revelação junto comigo. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Vamos lá. Primeiro ele diz assim, ó, o rico domina. Essa palavra dominar talvez seja muito conhecido para você. Vamos voltar lá no livro de Gênesis. Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem,
E o homem, ele disse assim, ó, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, enfim. Então, essa autoridade de domínio já está sobre a nossa vida desde a fundação do mundo, tá bom? Então, eu sei que é uma passagem que talvez você até conhece, mas conhecer e não estar vivendo é ruim. E quando você não assume a autoridade que Deus te deu, inclusive eu gravei um vídeo sobre autoridade, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, para você acompanhar como ter autoridade sobre as suas finanças. Então, quando você não domina e não exerce essa autoridade, alguma coisa vai te dominar. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, o rico domina sobre o pobre, o que é uma pessoa que domina? É uma pessoa que está no controle, é uma pessoa que assumiu as rédeas das suas finanças. Então, a Bíblia não está dizendo que o rico manda no pobre. Aqui é só uma questão de dois lados. O rico domina. Por que ele domina? Porque ele tem uma boa gestão financeira, ele é um bom mordomo, ele é um bom administrador. Quando ele não sabe fazer isso, ele vai atrás de informação, de pessoas, de profissionais para auxiliar. Ele tem o controle de suas entradas, de suas saídas. Então ele está dominando sobre as finanças. Vou trazer para o contexto de finanças, que esse é o propósito do canal. Então ele fala assim, ó, o rico domina sobre o pobre. E quem que é o pobre? O pobre é exatamente aquela pessoa que não cuida das suas finanças, seja por qual motivo for. Seja porque não teve ensinamento quando criança, seja porque tem uma vida corrida, independente do motivo. Nós precisamos entender que nós somos mordomo das coisas de Deus, e para que eu saia da posição de pobre para rico, no meio desse caminho tem o domínio. Então eu tenho que desenvolver esse hábito. Então, se eu quero sair do endividamento, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que dominar sobre as minhas finanças. E ele continua dizendo, aí o que toma emprestado é servo do que empresta, aqui na minha tradução. Algumas traduções dizem é escravo daquele que emprestou. Então, preste atenção, a maioria das pessoas que hoje estão endividadas é porque contraíram dívidas, contraíram empréstimos, digamos assim. Empréstimo é você pegar um valor para você fazer uma compra agora e postergar o pagamento. Então, a maioria das pessoas elas estão endividadas por quê? Porque elas estão utilizando muitos recursos para satisfazer diversas necessidades, muitas das vezes emocional, e ela acaba se tornando escrava de quem emprestou o dinheiro. Seja pessoa, seja banco, seja limite de cheque especial, todos esses produtos você está pegando o empréstimo. Então, o que nós precisamos entender? O rico, ele também pega dinheiro emprestado, mas ele pega com estratégia, enfim. Exemplo, a maioria dos empresários contrai empréstimo para financiar a operação da sua empresa ou comprar uma máquina, porque essa máquina vai gerar dinheiro. A pessoa que está na posição de pobreza, ela pega dinheiro emprestado para manter como que eu posso dizer? Para manter os gastos rotineiros, gastos esses que deveriam estar no orçamento pessoal dessa pessoa, dentro ali das suas finanças pessoais, que não está. Então, por isso que ela acaba se tornando escrava de quem emprestou. Então, o propósito desse vídeo é você entender que a raiz do endividamento está exatamente de eu não exercer o domínio sobre as minhas finanças, como o rico faz, e pegar emprestado, usar recursos desordenadamente sem nenhum tipo de propósito. Então, aqui estão as duas raízes. Então, e é isso que está gerando os frutos de endividamento. Então, é muito importante que a partir de hoje você se comprometa em assumir a posição que Deus te chamou para ser. Assumir a posição não de escravo, não de servo do endividamento de quem te emprestou, mas e sim de uma pessoa que domina. A Bíblia vai dizer que você nasceu para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Então essa é uma promessa que está sobre a sua vida. E se você quer trocar essas raízes de endividamento por raízes de prosperidade e crescimento financeiro, você vai ter que aprender a dominar sobre as suas finanças. Beleza, pessoal? Então esse é o início de tudo. Quem quer sair do endividamento precisa se posicionar. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá para as nossas 3 dicas de aplicação pessoal. Vou voltar aqui para a tela. Anote aí. 3 direções de aplicação pessoal para suas finanças para você vencer o cativeiro das dívidas. Dica de número 1. Analise suas finanças e identifique as áreas em que está gastando além das suas possibilidades. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai sentar, fazer uma análise das suas finanças e você mesmo vai identificar em que áreas você está gastando além das suas possibilidades. Você pode fazer isso num caderno, usando um aplicativo ou uma planilha, aquilo que ficar mais fácil para você. Fez essa análise e identificou aonde você está gastando, você vai começar a criar um plano de ação para isso, tá
bom? Então, esse é o ponto principal. Você vai fazer esse autoexame. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se hoje você não tem apoio, não tem condições de contratar um planejador financeiro, faça você mesmo, beleza? Dica de número 2, reflita sobre seus valores financeiros e prioridades, buscando alinhá-los com os princípios bíblicos de administração pessoal. Anota essa dica ou tira um print para você depois colocar em prática. Pessoal, o que é refletir sobre os meus valores financeiros? Preste atenção, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos falar de valores financeiros? Um exemplo, a palavra de Deus ela vai dizer que o meu falar tem que ser sim, sim e não, não. Aplicando nas minhas finanças os meus valores financeiros. Se eu compro algo sabendo que eu não vou conseguir pagar, então eu não estou praticando isso. Então quando eu compro sabendo, tem certeza que você consegue pagar? Aí eu acho que eu tenho. Opa, então não é sim, sim. Então é melhor eu não fazer essa compra, porque eu vou infringir os meus valores financeiros. Então, é isso que você precisa fazer. Você tem que olhar suas finanças e fazer essa reflexão. As minhas finanças estão alinhadas com os meus valores e prioridades? Eu estou buscando alinhar os meus princípios bíblicos com a minha administração pessoal? Para todas as tomadas de decisões financeiras na sua vida, se você aplicar a luz da palavra, as suas decisões serão mais assertivas. Você vai conseguir tomar decisões que vão trazer mais benefícios do que dores. Mesmo que talvez na hora seja uma dor para você, mas você vai ver que isso vai transformar a sua vida. Bom, então dica de número 3, bora lá? Busque orientação financeira e apoio emocional para enfrentar as raízes subjacentes do seu endividamento. O que são raízes subjacentes, Félix? São os paradigmas, são aquelas programações mentais enraizadas que faz você viver o mesmo ciclo de endividamento sempre. Então nós temos que trocar as raízes, aquelas programações que você aprendeu quando criança ou aprendeu com a vida, aqueles costumes financeiros que estão te trazendo prejuízo. Então buscar orientação financeira é quando você tem um profissional para fazer isso ou você acompanha alguém. Então o canal Dinheiro e Bíblia nasceu com esse propósito. E o que é o apoio emocional? Você tem que buscar também pessoas que vão trazer cura sobre as suas emoções, porque finanças é 95% emoção e 5% cálculo. Então você vai precisar dessas duas orientações, de um profissional de finanças e alguém que te dê apoio emocional. Se você precisar, eu vou deixar aqui embaixo o nosso e-mail de contato, para que você envie um e-mail caso você precise de oração, intercessão, de alguma orientação. E você buscando apoio, você vai conseguir enfrentar essas raízes que estão lá no seu subconsciente, muitas das vezes, fazendo você entrar nesse ciclo de endividamento constante, tá bom? Pessoal, então essas foram as 3 dicas, tá bom? O vídeo de hoje é bem objetivo, serão 5 vídeos para edificar a sua vida. Então eles serão postados toda terça e quinta-feira, então praticamente esse mês inteiro você já tem ferramentas para trabalhar e vencer o endividamento. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, o que você achou desse vídeo. Se você já passou por endividamento ou está passando, conte o seu testemunho aqui, do que isso tem te trazido de ruim. Compartilhe conosco para a gente poder orar com você e compartilhe também esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos ser libertadores na vida financeira deles também. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo de hoje termina aqui. Gostaria de agradecer a sua presença. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.